O filme que eu vou falar hoje é Limite, do Mário Peixoto, lançado em 1931. Eu não escrevi roteiro nem nada, só tô falando um pouco da minha opinião e um pouco da história por trás do filme. Ele foi lançado em 1931 e por muitos é considerado como o melhor longa-metragem da história do cinema brasileiro. Ele conta a história de três pessoas num barco, um homem e duas mulheres, à deriva num barco com um remo e sem disponibilidade de alimento. E aos poucos ele vai mostrando em flashbacks o passado de cada uma das pessoas que estão ali. O homem, ele tinha perdido a sua amante, uma das mulheres tinha fugido da prisão e a outra estava em estado de completo desespero, crise existencial. E mostrava mais ou menos o que levava cada pessoa a ficar naquele estado que eles que encontravam naquele momento. Esse filme é muito importante para o cinema novo brasileiro. Mário Peixoto, ele veio de uma família muito rica e grande parte da sua vida ele passou na Europa. Ele fez uma faculdade na Europa e ele conta com os seus amigos quando eles iam muito ao cinema. Certa vez ele viu um jornal e tinha uma foto de uma mulher algemada, assim, e a cabeça dela. E naquele momento ele achou aquilo muito interessante e ele sempre escrevia muito, tinha diário. E ele ficou pensando naquilo durante a noite e escreveu um roteiro, um esboço de um roteiro para um filme. Meses depois disso, ele retornou ao Brasil e seu ciclo de amigos também era muito de família muito ricas, então eles tinham bastante tempo para o ócio e eles resolveram criar um filme. No momento eles entraram em contato com o diretor, um, não vou lembrar o nome, mas com o principal diretor da época do cinema brasileiro e produtor. Eles acharam a ideia muito interessante do roteiro daquele filme. Só que eles falaram que ele que ia ter que gravar ou direcionar as gravações porque aquilo era algo muito pessoal. Sendo extremamente pessoal, eles gravaram num sítio, na fazenda, na verdade, do tio dele. Ali muito próximo, no Rio de Janeiro, muito próximo de Cabo Frio. As filmagens que eles fizeram, como ele tinha muito contato, como ele ficou muito tempo na Europa, ele teve muito contato com o cinema vanguarda europeu, na época estava muito forte, como Abel Gance, o impressionismo alemão principalmente. E esse filme, ele é principalmente uma produção artística, não é um filme de entretenimento. Claro, entretenimento também, mas o viés muito mais artístico, cinematográfico do que um cinema comercial. Tanto que quando ele foi lançado em 1931, ele não teve quase nada de, de lucro. Então você não pode esperar que, que o povo que quer se entreter fique 2 horas assistindo um filme que tem um diálogo nessas 2 horas e que tenha um movimento de câmeras extremamente lento, mesmo para a época que já tinha um cinema mais lento, principalmente de vanguarda. Você não pode esperar que aquilo tivesse grande lucro, que foi o que aconteceu. Na época ele tinha apenas 22 anos, mas ele foi extremamente importante. Por exemplo, suas projeções de câmera que ele utilizava na época era algo completamente novo, porque o cinema brasileiro casava muito com o cinema industrial da época. E ele queria fazer algo totalmente diferente e deu no que deu, realmente foi algo, por exemplo, na cena de duas pessoas do casal andando na praia, lá pelo minuto 50 do filme, mais ou menos, eles podiam simplesmente ter gravado o cameraman andando e gravando eles andando de costas, ali mais para partes inferiores. Mas ele ainda assim ele pega uma maca e os assistentes ali que estavam gravando, que na verdade eram os pescadores que viviam ali na fazenda do tio dele, que seguravam a maca e iam andando enquanto o cameraman gravava deitado na maca para não parecer os passos dele. Além de momentos em que a câmera gira muito,
que pra época realmente era algo que não existia assim tão comumente. E o principal elemento desse filme também pode ser a natureza. Ela ela se encontra também, de certa forma, como até um protagonista do filme, a natureza, porque mais da metade do filme ele passa gravando cenas da natureza que parece muito, não somente da natureza, mas daquele ambiente da pequena cidade ali do sítio, da fazenda. E quando eu assisti, parecia muito mesmo semelhante ao Homem com uma Câmera do cinema soviético. As cenas ali dele gravando, o ambiente e somente o ambiente por um longo período de tempo, que é uma parte de um abstracionismo experimental, né? Mas ali ele gravando a natureza, ela torna-se também parte do filme, muito importante. É isso, muito obrigado.